Isso. Revolução Industrial. Mas Revolução Industrial teve duas, né? Teve duas. Qual delas? Primeira ou a segunda? Por que a primeira e não a segunda? Hum? A primeira usavam o quê? Tá legal. E a segunda? Ixi, Maria. Também, né, Raso? Também, também. Bom, entre. Só pegar o nome, né? Termodinâmica é a dinâmica do quê? Termo não vem de temperatura, tá? Vem de calor. A gente vai ver a dinâmica do calor dentro de máquinas que podem funcionar a partir de queima de carvão, queima de gasolina, queima de combustíveis fósseis, por exemplo, tá? Então aqui a termodinâmica foi muito importante na primeira revolução industrial também pela queima de carvão, funcionamento de máquinas, né, a vapor, tudo bem? Então você teve na revolução industrial um grande investimento pela academia britânica em relação aos estudos em cima de termodinâmica. Tá? Então é muito importante historicamente isso daí. Dito isso, pessoal, para a gente começar a estudar termodinâmica, vocês têm que ter muito bem estabelecido na cabeça de vocês, ter aquela base de gases, tá? Porque aqui a gente pode estudar carvão, pode estudar líquidos, mas isso daí a gente viu mais lá na calorimetria, né? Lá na calorimetria, que é uma ramificaçãozinha da termodinâmica, a gente estudou bastante líquidos e sólidos. Agora, aqui a gente vai focar nos gases, tá? Então, como a gente vai focar em gases, eu vou colocar uma situação que vai ser a seguinte. Eu vou ter um recipiente cilíndrico. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso recipiente cilíndrico. Isso aí, Igor. Terra plana, só se for no seu sonho, né? No seu sonho, quem sabe? Então, aqui, ó. Um cilindro, tá legal? Só que essa parte do cilindro aqui é a parte que eu vou colocar em cima. Vou deixar em cima, tá? A parte de baixo dele, eu vou colocar aqui. Nossa, o que aconteceu aqui? Jesus amado. Oxi, loucura. Bugou. Ah, agora foi. Que... Bom, essa parte do meio aqui, essa parte mais escura aqui, ó, vai ser o nosso êmbolo, tá legal? Pessoal, todo mundo sabe o que é um êmbolo? Só para eu saber se eu preciso explicar ou não. Todo mundo sabe o que é um êmbolo, né? Legal. Então, o nosso êmbolo, ele tem livre movimentação. Importante a gente frisar isso aqui, tá? Então, essa tampa aqui do meio, essa parte aqui, ela pode se movimentar livremente em torno desse cilindro. Então, é como se fosse o cilindro é aquela parte da seringa, onde você coleta o que você quer coletar, e o êmbolo é aquela parte de baixo que você consegue movimentar ali, ok? O que eu vou analisar? Eu vou analisar o seguinte, ó.
Aqui no nosso cilindro, embaixo do êmbolo, eu vou ter moléculas de um gás ideal, tá? Moléculas de um gás ideal. Aí pode ser o que você quiser, argônio, xenônio, é o que você quiser, tá? Essas moléculas, elas têm livre movimentação, tá? Então, as moléculas, elas estão se movimentando de forma livre. Então, eu posso afirmar que essas nossas moléculas aqui, do jeito que o êmbolo está, do jeito que eu estou olhando, elas possuem uma determinada energia de movimento. Alguém lembra qual que é a energia de movimento de um corpo? Como que a gente chama essa energia? Isso, cinética, muito bom. Então eu posso falar aqui, ó, que cada uma dessas bolinhas, cada uma dessas moléculas possui uma energia cinética, tá legal? Guarda isso na sua cabeça. Agora o que eu vou analisar? Eu vou analisar o seguinte, bom, se eu pegar esse meu gás e eu fornecer energia para ele, eu quero analisar o comportamento das bolinhas, das nossas moléculas, e o comportamento do nosso êmbolo. Então, eu vou colocar o meu gás para aquecer, tá? A chama aqui, ela nada mais é do que a representação da nossa energia térmica fornecida ao sistema, tá bom? Então, a chama, ela vai fornecer o calor total. Então, eu vou colocar aqui esse cara como Qzão, tá? Qzão de calor total, beleza? O calor total do corpo vem aí de uma fonte térmica, vai ser nossa fonte térmica. O que vai acontecer com a energia cinética das moléculas? Essas moléculas, elas vão começar a se agitar. Então, a partir do momento que elas começam a se agitar, eu tenho aí necessariamente um aumento dessa energia cinética. Então, eu posso afirmar que o que eu tinha aqui era a minha energia cinética inicial. A partir do momento que eu forneço energia, as minhas moléculas começam a se agitar e algumas delas já aumentam as suas velocidades, tendo aí uma energia cinética final. Então veja, o que ocorreu aqui é uma variação de energia cinética. Tudo bem? Ah, detalhe, o meu gás ele é monoatômico, tá? Estou usando, sei lá, que eu falei, o neônio, é um átomo só. Xenônio também, ou argônio, ou sei lá, oxigênio. Ah, não, já é diatômico, né? O O2. Então, monoatômico, tá? É uma condição aqui. O meu gás monoatômico tem um aumento de energia cinética, mas normalmente a gente usa energia cinética para descrever movimento de corpos maiores, de corpos visíveis, né? Molécula de gás você não enxerga. Claro, e não é por isso que você não pode dizer que não tem energia cinética, é lógico que tem. Mas ao invés de a gente escrever como energia cinética, a gente vai escrever como uma energia do gás. A gente vai falar que é uma energia intrínseca do gás, que vai ser chamada de energia interna. Então, ao invés de a gente usar energia cinética, vamos usar energia interna, porque é interno ao sistema, tá? Então, a energia cinética vai ser representada por uma variação de energia interna. Tudo bem, gente? Estão acompanhando, gente, o processo? Tá, beleza. Então, qual que é a análise aqui a ser feita? Você tem essa energia interna podendo variar com o fornecimento ou a retirada de de uma determinada quantidade de calor. Conforme eu aumento essa energia interna, as moléculas elas começam a bater nas paredes desse cilindro. Só que a única coisa que é móvel aqui é o êmbolo. Então, a tendência é que elas comecem a atingir o êmbolo. O êmbolo começa a sentir essa força exercida pelo gás. Essa força exercida pelo gás vai fazer com que o êmbolo suba. Então, eu vou ter aqui necessariamente uma força feita vertical e para cima, que vão ser aí as forças que as moléculas vão fazer. Então, eu vou colocar como força do gás
Tá legal? A partir do momento que o gás faz essa força, o êmbolo tem essa possibilidade de movimentação, o êmbolo se movimenta. Então ele vai se movimentar no movimento ascendente. Então ele vai sair, sei lá, se eu pegar aqui a posição central do êmbolo, pode subir até aqui mais ou menos, tudo bem? Ele vai ter um determinado deslocamento, tá? Esse meu deslocamento do êmbolo, através de uma força, traz aí um conceito que vocês já conhecem, né? A partir do momento que um corpo sofre a ação de uma força e se desloca, a gente diz que ele realizou o trabalho. Então, a realização de trabalho aqui, que também é aí um desenvolvimento energético, né? A gente sabe que trabalho e energia é a mesma coisa. Você tem a nossa querida primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, veja, eu tenho a realização de trabalho por parte do êmbolo, isso é indiscutível. Só que esse trabalho só foi possível de ser feito pelo fato de termos o fornecimento de energia e uma variação de energia interna. Então o trabalho dependeu disso. O trabalho do gás dependeu disso. Logo, o que será aí? Como será formulada a nossa primeira lei ou primeiro princípio da termodinâmica, né? Bom, nosso primeiro princípio da termodinâmica, ele será escrito como uma equação de forma bem intuitiva, que é a energia total fornecida, que é a quantidade de calor, ela deve ser igual à energia que as moléculas variarem, tá aqui, energia interna, mais a energia do êmbolo, que é o trabalho realizado pelo êmbolo. De boa, bem de boa, primeira lei da termodinâmica. Não vou escrever porque as coisas já estão aqui. Calor total, energia interna e aqui tal de trabalho. Agora, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que isso aqui, se vocês me responderem agora, vai ser um tapão na orelha de cada um. Fala pra mim uma coisa. Qual é a unidade de medida disso aqui, ó? Haha, muito bom, Ana, Joule. E esse aqui? Variação de energia interna. Joule também. Ah, e trabalho. Joule também. Então veja que a primeira lei da termodinâmica está mexendo com energias. Tudo bem? Energias que você está analisando. Tá bom? Então, ficou claro para todo mundo a primeira lei da termodinâmica? Ok, beleza. Bom, dito isso, agora a gente vai pensar bastante nesse trabalho aqui, ó. Nesse carinha aqui, tá? Então vamos dar um destaque para ele, para pensar só no cálculo deste cara. Então, quando você pensa em trabalho, a equação fundamental de trabalho que você conhece é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ok? Quanto que é o ângulo entre a força e o deslocamento ali no exemplo, pessoal? Em todos os exemplos disso vai ser assim. Qual é? 0. Muito bom. Meu teto é 0 grau. Então, o cosseno de 0 você já sabe que ele vale 1, né, pelo círculo trigonométrico. Bom, dito isso, dando sequência, o nosso trabalho vai ser escrito como força vezes deslocamento apenas. Ok? Agora veja, é aqui que vem o insight. Se você não lembrar da equação de trabalho de um gás, você vai ter que lembrar desse raciocínio. Veja, o êmbolo ele possui uma área circular, ok? A partir do momento que essa área é circular, você está olhando ela assim, né? Ela se desloca em movimento ascendente. Você concorda comigo aqui que o deslocamento combinado com a área te dá uma outra grandeza? Qual é essa grandeza? Isso! O seu volume, certo? Só que, para que eu tenha o volume entrando aqui, eu preciso, claro, combinar o deslocamento com a área. Para isso, eu vou mexer aqui na minha força. Vou mexer nesse cara aqui, ó. Por quê? Eu lembro que pressão é calculado como força sobre área. Ou seja, a minha força exercida por um gás ou por qualquer coisa sobre um determinado objeto, nesse caso é a parte circular do êmbolo, corresponde à pressão vezes área.
Isso significa que eu posso substituir a força por pressão vezes área. Então, o meu trabalho de um gás vai ser escrito como? Vou continuar aqui em cima. Ó. Em vez de força, pressão vezes área vezes deslocamento. Pronto. Área vezes deslocamento você pode chamar de volume. Então, o trabalho é igual a pressão vezes o que variou do volume. Que aí entra o conceito, né? Porque eu tinha um volume, subi, mudei o volume, então variei esse cara. Então, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui cai, mas cai muito. Na primeira fase da FUVEST vai ter gráfico disso. Todo ano cai. Aliás, eu vou dar um aulão na sexta-feira de uma maratona FUVEST que eu vou fazer pro cursinho. Em 2 das 12 questões que eu vou resolver de FUVEST de 5 anos até agora, 5 anos para trás até a do ano passado, 2 são disso. Porque a minha aposta esse ano é que isso aqui aparece. Tá? Então, trabalho de um gás. É assim que você calcula. Você parte do conceito do trabalho mecânico e traz para um gás. Então, vou até escrever aqui que isso é um trabalho de um gás. Espera aí que eu já vejo as dúvidas, gente. Tá? Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esse volume, tá? Por quê? Presta atenção aqui, ó. Se esse volume aqui, ó, se a variação do volume for maior que zero, significa que o gás expande. Se o gás expande, tem uma consequência. Meu ΔV é positivo, meu trabalho será positivo. Agora, o meu ΔV pode ser negativo. O êmbolo pode descer e o gás lá dentro pode comprimir. Então, significa que o gás está comprimindo, compressão, e uma compressão acarreta no quê? Se o meu ΔV é negativo, o meu trabalho vai ser negativo. Cuidado! Cuidado. Se normalmente os materiais foram assim, ó, trabalho positivo, o gás expandiu. Trabalho negativo, o gás comprimiu. Mas entenda que ele só é positivo matematicamente também, né? Porque se o ΔV é positivo, o trabalho foi positivo. ΔV positivo, gás aumentou de tamanho. Expandiu. Entenda o conceito. Não fica decorando tabelinha. Eu acho que na apostila de vocês tem uma tabelinha para isso, se eu não me engano. Tá, não sei. Eu tinha visto, acho, em algum lugar que trabalho positivo. Aqui, ó. Ó. Não precisa decorar isso aqui, se você entende o que eu acabei de falar. Tá vendo? Você não precisa decorar isso aqui. Você simplesmente entende que se eu recebo calor, minha variação de volume é positivo, o gás expandiu, a temperatura aumenta. Ou seja, aumentou a energia interna. Se eu retiro calor, se eu estou perdendo calor, se meu sistema perde calor, o gás está comprimindo, meu volume está diminuindo, meu trabalho é negativo, significa que a temperatura do gás diminuiu. Não precisa ficar decorando isso aqui. Tudo bem? Não fica muito preso nessas coisinhas não, tá? Bom, então essas ideias estão claras para vocês? Legal. Agora presta atenção. Ah, tinha dúvida aqui. Alguém tinha mandado alguma coisa. Volume. Ah, tá, com relação ao que eu perguntei. Deslocamento área. Que horas? Que horas o quê? Ana, não entendi. Não era importante. Tá. Ah, o aulão vai ser de manhã, gente. Eu acho que vocês vão estar em aula. Vai ser sexta-feira, das 8 às 10. Eu acho que vocês vão estar em aula. Tá bom? Mas depois vai ficar gravado no canal do cursinho. Depois você pode ver. Eu acho. Eu vou confirmar e eu falo pra vocês, tá bom? Tá tendo de todas as matérias, viu lá, gente? Maratona vai estar tendo de todas as matérias. E tá tendo bastante aula interdisciplinar também. Legal pra vocês isso. Na semana, 3 semanas atrás, eu dei um aulão de clima e geologia. Qual que foi o outro?
e fontes de energia. O aulão fui eu, professor de inglês, o Luciano de geografia e o Fernando de história. Foi uma baita de uma aula, gente. Uma baita de uma aula. Depois dei uma olhadinha lá. O professor de inglês veio falando da importância do inglês, né? Trouxe um texto lá de fontes de energia. Depois o Fernando falou da contextualização da geopolítica e da história acerca das disputas pelas fontes de energia. E depois eu e o Luciano a gente veio mais conceitualmente falando de ilha de calor, inversão térmica, falando das queimadas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Falamos sobre as usinas, né? Falamos de várias coisas, foi bem legal. Então dá uma olhada depois lá, que eu acho que é bem enriquecedor para vocês que estão aí no terceiro ano prestes a fazer um Enem da vida, né? Bom, vamos lá. Como você já sabe, não pode faltar, né? Nunca pode faltar numa aula o nosso querido gráfico. Nosso gráfico vai ser de F por D, a força que o gás aplica dada em newtons pelo deslocamento do êmbolo em metros. Pessoal, vamos lá. Pergunta. Você conhece isso já? Que você já estudou lá da física da frente A, lá em trabalho, certo? Como que você pega esse gráfico e reformula para termodinâmica? O que eu posso mudar nele? A força pelo que, Ana? Isso! Posso chamar esse cara aqui de pressão, não posso? Ah, mas pera, se aqui é pressão, eu tenho que relacionar o eixo X com o quê? Ao invés de deslocamento, eu tenho que chamar do quê? Isso, de volume. Então, aqui eu vou ter a pressão e o volume. Então, eu vou ter que mudar as unidades de medida. A pressão eu vou deixar em Pascal. Pode deixar em ATM, tá? Eu vou colocar em Pascal. E aqui volume em metro cúbico, tá? Então, veja, o gráfico pode ser do que você quiser. A figura que você quiser. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui uma figura qualquer, tá? Então, seu gráfico fez isso aqui. Terminou aqui. Eu não sei que figura é essa. Mas, claro, que na física vai ter figuras aí conhecidas: triângulos, retângulos, quadrados, trapézios, e aí vai. Mas eu sei que uma área de força por deslocamento me dava o trabalho. Então a área de um gráfico P por V é o meu trabalho. Então, não me interessa o que é esse gráfico. Se for P por V, eu sei que se eu vier aqui e calcular a nossa querida área, nós teremos o quê? O nosso trabalho do gás. Pegou um gráfico de pressão por volume, você pode interpretar ou pela equação ou pela área, tá? Então a área é numericamente igual ao trabalho de um gás. Muito fundamental isso, tá? Isso aparece muito mesmo. Toma cuidado, beleza? Para você não achar que é um gráfico P por V, então o cara deve estar falando de gás apenas. Não, o cara pode estar falando de termodinâmica. Beleza? Pessoas, alguma dúvida? Na apostila de vocês tem algumas aplicações. Aqui. Ó, tem algumas aplicações da termodinâmica. Ele vai fazer setor por setor, mas você não precisa. Não precisa. O que eu vou falar para vocês? Ó, é bom você ver isso? É bom. Mas o que eu quero passar para vocês é o trabalho do ciclo. Tudo bem? Aqui, ó. Tá? Isso aqui também, quando isso aqui aparece, isso aqui é fornecido. Relaxa, tá? Que é a quantidade de calor quando você abre a pressão, né, na lei de Clapeyron, tá? Entra um log aqui também.
Que aqui é engraçado que o cara na apostila de vocês, ele fala aqui que você vai usar isso aqui calculando, se você precisar fazer o cálculo da integral, tal, isso não é dado no ensino médio. Não precisa ser só assim, tá? Beleza? Então eu vou pegar e vou dar um exemplo do trabalho de um ciclo. Aqui na apostila de vocês não tem, tem só circular. Não vai ter. Na apostila de vocês não vai ter. Eu vou passar o trabalho. Ah, já é 10h30. Merda. Posso apagar? Ó. Imagina um gráfico de, obviamente, pressão por volume. Então, pressão em Pascal por volume em metro cúbico. Eu vou colocar o gráfico assim, ó. Quando você se deparar com isso, olha um gráfico por ver, seu gráfico é assim, é um ciclo. O cara ele vai ter que te dar o sentido do ciclo. Eu vou colocar assim, tá? No sentido horário mesmo. E eu vou colocar pontos aqui que muitas vezes a questão não traz, que é legal que você faça para que você mesmo se localize, tá? Se é um ciclo, o ponto C não pode estar aqui, né? ABCD. Legal. Então veja, como que eu identifico que o meu gráfico é de um trabalho cíclico? Quando eu vejo que não tem por onde começar. Qualquer ponto que eu escolha é um começo. Tudo bem? Então é um ciclo. Veja o sentido de movimento do meu ciclo. O meu ciclo, ele é formado por sucessões de transformações gasosas de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Tudo bem? Tem dois jeitos de eu calcular o trabalho aqui. Eu posso fazer a área desse quadrilátero, ou eu posso ir fazendo o trabalho de transformação a transformação, de A para B, depois de B para C, C para D e D para A. Você escolhe como você vai fazer. Claro que a área é muito mais rápido, né? Mas o que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, veja. Quando você faz a transformação de A para B e você pensa no cálculo do trabalho de A para B, ele pressupõe um trabalho de uma transformação de qual tipo? Isobárica, isocórica, isobárica, isotérmica ou isovolumétrica? Muito bom, raso. Isobárica. Como que eu sei? Olhando, né? Olhando. Isobárica, pressão constante. De A para B, o meu valor de pressão mudou? Não, né? Permaneceu em P1. O que mudou? Volume, né? Volume mudou. Beleza. O meu trabalho de B para C corresponde a qual tipo de transformação? Isobárica, isotérmica ou isovolumétrica? A isovolumétrica, muito bom. Como é que eu sei? Olhando o gráfico, eu vou aqui, ó. Eu olho bem aqui e vejo que o meu volume V2 permaneceu. Vou colocar aqui, ó, como V1 e aqui como P2, tá bom? Legal. Você já sabe que o trabalho de C para D será um trabalho de uma transformação gasosa também isobárica. E o trabalho de D para A, volumétrica, né? Olhando o gráfico, você consegue tirar isso. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado é se o trabalho é positivo ou negativo fazendo isso daí. Olhando isso daí. Trabalho do ciclo.
Ou seja, o somatório de todos esses trabalhos. Ok? O que vocês acham? O trabalho ele pode ser positivo ou negativo dependendo do sentido do ciclo. Tá? Como é que você analisa isso conceitualmente? Vamos lá, você tem dois tipos de sentido, né? Nesse caso, seria o trabalho no sentido horário. Então, você tem um sentido horário de rotação de um ciclo e um anti-horário. A minha pergunta para vocês é, em qual deles o trabalho é positivo e em qual que o trabalho é negativo? Por quê, Ju? Por causa do somatório dos trabalhos, vamos ver? Se você jogar valores, né? Mas nem precisa, ó. De A para B, o volume aumentou. V2 menos V1. Então, o meu trabalho de A para B, ele é positivo. Ok? De B para C, eu mantive meu volume constante, não tendo variação de volume, meu trabalho é zero. Ok? De C para D, o meu volume ele reduziu. Então, meu trabalho aqui é menor do que zero. E de D para A, igual a zero. Agora, Júlio, pense de novo no seu raciocínio. Soma. Quiser jogar valores para pensar, pode jogar aí. Tem que trocar isso aqui, né? Que aqui é mais alto. P1 tem que estar aqui embaixo. P1, P2. Já vejo o que vocês estão falando aqui. Gabi mandou no privado aqui. Nulo, não muda. Ai, ai. Galera, o que eu tô perguntando para vocês aqui nessas duas coisinhas é o seguinte. É o trabalho do ciclo, ou seja, vou começar do A, vai. A, B, C, D, A. Ok? Para formar a parte, como eu posso dizer, horária, certo? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você pensar numericamente aqui, numericamente você vai errar, tá? Então você tem que usar o seu conceito. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês 10 minutinhos pensando. Deu o nosso horário de aula. A gente tem mais uma aula hoje, certo? Na volta eu volto já falando disso, tá? Eu vou dar até um recorte aqui e vou salvar essa imagem para eu não perder isso tudo aqui, tá? Que eu preciso liberar vocês. Eu cortei comigo ali, né? Que lindo. Eu volto nisso aqui, tá? Vou parar de compartilhar e vou fazer a chamada rápida. Que eu tenho que liberar vocês. Tá no segundo ano aqui. Se mandaram coisa que tanto faz o sentido, não, Ju. O sentido é importante, tá? Na volta eu falo disso com vocês, beleza? Nesses 10 minutinhos vocês podem pensar aí. Mas vamos lá, abrem umas câmeras aí rapidinho. Ana, Carolina. Ana tá ali, Gabriela. Gabriela tá ali, a Giovana Cabral, Giovana Nunes também, o Igor Gabriel, beleza? Guilherme Raso tá ali também. Júlia eu já vi, tá aqui. Murilão também. Nathalie, Raíssa e Sara.
E Luana, né? Luana tá aí? Luana não tá. Raíssa também não. Nathalie e Sara. Vocês estão aí ou estão dormindo, meninas? A câmera, filha. Sara e Nathalie. A Nathalie não responde. Então a Nathalie não está. Olha a Sara ali. Beleza. Bom, pessoal, boas aulas pra vocês. A gente se vê na volta, hein? Então, ó, beijão. Até mais aí.